Nós estamos começando hoje uma curta série de mensagens chamada reciprocidade. Por que reciprocidade? Por que não relacionamentos? Por conta dessa conexão com a expressão bíblica alelos uns aos outros, que costuma ser apresentada como mutualidade. Mas o termo já foi muito utilizado aqui mesmo, e aí por isso, sabe aquela história? Repete, mas muda um pouquinho. Então, o conteúdo, gente, é a Bíblia. Só que uma apresentação ligeiramente diferente de outras que já fizemos no passado. E reciprocidade fala justamente daquela relação do ir e do vir. A relação onde se espera um equilíbrio. Uma relação onde há reciprocidade é aquela em que tanto um quanto o outro fazem e recebem. Não é aquela relação desequilibrada em que apenas um faz, apenas um sofre e o outro só aproveita. Não, estamos em busca de algo mútuo, algo recíproco. E vejam, a não ser que você esteja muito alienado de tudo que está acontecendo no mundo atualmente, no nosso país em particular, você já percebeu que estamos vivendo momentos extremamente desafiadores. Alguém tem alguma dúvida sobre isso? Estamos no meio de um cessar-fogo de 2 semanas, numa guerra que pode trazer consequências extremamente sérias para o mundo inteiro, lá no Irã. Aqui no Brasil, nós estamos vivendo um momento, né, todo ano de eleição é assim, um momento de muito conflito. A ideologia entrando nas famílias, nas igrejas e dividindo, criando barreiras entre as pessoas, rompendo relacionamentos, impedindo a reciprocidade. Então, em face dessa realidade, da obviedade que estamos vivendo momentos doentios, momentos de trevas, em que você não enxerga a verdade ela fica escondida, não há transparência, é tudo muito opaco, como um vidro pintado. É um vidro, teoricamente você poderia ver o que está do outro lado, mas pintaram o vidro, você não enxerga o que está do outro lado. E aí você tem as diversas versões, as diversas abordagens à realidade. Qual é a verdadeira? E como se posicionar diante disso tudo para não ferir os seus relacionamentos? Porque o ponto é esse. Nós não estamos aqui para descobrir a verdade. Nós temos uma verdade. Jesus falou, eu sou a verdade. Então, a nossa verdade é Jesus. Não estamos aqui para esmiuçar verdades ideológicas ou políticas. Não é essa a nossa proposta. Mas o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele nos disse que nós deveríamos ser intencionais no nosso posicionamento em relação à nossa sociedade, que nós não deveríamos nos omitir, nos esconder. O problema é que a gente sai de um extremo de omissão para um extremo de ação tão intensa que acaba gerando conflitos. Onde está o equilíbrio? É exatamente isso que a gente se propõe a buscar. Por isso eu quero te perguntar, para que a gente comece a se posicionar em relação a esse texto, a esse conteúdo, a esse tema. Como você tem se posicionado
nas suas conversas pessoais, interpessoais, e nas suas conversas nas redes sociais? Pare e pensa um pouquinho. Você tem se metido em tretas? Esse é o termo, né, que se utiliza. Você está ali no antigo Twitter, mandando a real, falando um monte de coisa, quebrando o pau com todo mundo, doa quem doer. Ou você apenas lê, apenas curte, ou não lê nada no Twitter, o que é isso? Cada um de nós vive uma série de relacionamentos, pessoais ou virtuais. Pense um pouquinho nisso. Como é que você tem se posicionado? Qual tem sido a sua atitude nas suas interações com outras pessoas? E como eu disse para vocês, Jesus nos orientou a buscarmos uma atitude proativa, de influência. Ele não nos orientou a ser influencers, não é isso não, mas a termos influência. E se você quiser acompanhar o texto na Bíblia do seu celular, fique à vontade. Nós temos aqui alguns modelos do século passado, em papel. Se você quiser também, nós poderemos ceder para você. E, com a Bíblia em mãos, abra no Evangelho de Mateus. Os capítulos 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus, eu já comentei isso aqui várias vezes, fizemos até uma série bem longa, especificamente sobre esses 3 capítulos, foram 3 meses de mensagens. É um conjunto de ensinamentos de Jesus, que nos outros evangelhos são apresentados de forma espaçada, não estão todos juntinhos, como estão em Mateus, o que nos leva a crer que Mateus tenha sido inspirado pelo Espírito Santo a compilar aqueles ensinamentos de Jesus, juntá-los todos como se fosse uma grande aula. Aqui chamamos de Sermão do Monte. 5, 6 e 7 do Evangelho de Mateus. Meu alvo não é falar sobre isso tudo, mas chamar a sua atenção para esse posicionamento que o próprio Jesus nos orientou a assumir. Essa passagem, ela é denominada pela sociedade bíblica como o sal da terra e a luz do mundo, Mateus 5, 13 a 16. Ele diz assim: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. E aí ele continua: vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia, uma vela, uma lamparina, e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca-a no lugar apropriado, e assim ilumina a todos os que estão na casa. E aí no versículo 16, que eu estou projetando aqui, assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês, que está nos céus. Isso é uma orientação clara de Jesus. Nós somos o sal da terra, ou pelo menos deveríamos ser, a luz do mundo. Nós devemos salgar, nós devemos iluminar. E esses tempos que temos vivido, de tão pouca transparência, são momentos extremamente adequados para cumprirmos o nosso papel na sociedade, como discípulos de Jesus. Porque era aos seus discípulos que Jesus estava falando isso, para nós. Mas ele alerta que se o sal não salga, não serve para nada. E que a luz não é para ficar escondida, é para ficar à mostra. Por que sal? Pequeno parênteses,
em tempos de geladeira, nós não nos lembramos que antes da energia elétrica, a comida, para durar mais tempo, ela precisava ser salgada. O sal serve para impedir, ou pelo menos postergar, a decomposição dos alimentos. E quando Jesus diz que nós somos o sal do mundo, ele está dizendo que a nossa presença como discípulos de Jesus deveria ser útil para limitar a desagregação da nossa sociedade, que é exatamente o que nós estamos vendo. Todo mundo brigando, todo mundo discutindo, aliados que brigam o tempo inteiro uns com os outros. Toda essa discórdia é falta de sal. Toda essa utilização sistemática da mentira é falta de luz. Vocês sabem, né, o ditado que diz que a primeira vítima de qualquer guerra é a verdade. Você nunca sabe qual é a verdade. Cada lado conta uma coisa. Essa semana mesmo, ontem, 2 navios americanos entraram no Estreito de Hormuz para iniciar o processo de varredura de minas. Se você quiser saber mais sobre isso, me pergunta depois, né? Não é momento para isso. Veio uma lanchinha iraniana, passou entre os 2 destroyers americanos e saiu. Os destroyers foram avante mais um pouco, deram a volta e saíram também. Os americanos disseram que eles entraram, fizeram o que tinham que fazer, saíram e ignoraram a lanchinha. Os iranianos disseram que a lanchinha deles botou os navios americanos para correr. Acredita você no que você quiser. Cada um tem a sua versão. Onde é que está a verdade? Não há como nós sabermos ao certo. Mas nós, como filhos de Deus, nós precisamos buscar em Deus a sabedoria para trazermos alguma luz para essa sociedade conturbada em que nós estamos vivendo. Alguma luz. É o que a palavra de Deus nos orienta a fazer. A palavra de Deus não está dizendo para a gente se anular, muito pelo contrário. Mas também não está dizendo para sairmos comprando briga com todo mundo. Também não é isso. Onde é que está o equilíbrio? Normalmente, no meio do caminho. Tudo isso que nós estamos vivendo, todo esse momento difícil que nós estamos vivendo, ele pode mudar. Eu creio nisso. Nós podemos desenvolver, ou pelo menos buscar em Deus, pela misericórdia de Deus, que Ele nos traga esperança. Esperança no meio da escuridão. Esse é o nosso Deus, que nos faz passar por vales tenebrosos. Está lá no Salmo 23. E nos leva até as águas e os vales, onde poderemos descansar. Estamos passando pelas trevas, sim, é verdade. Mas nós podemos não apenas servir de luz para os nossos próprios passos, mas também para os passos de outras pessoas. Luz e sal. Mas, para isso, é necessário que nós mudemos a nossa própria atitude. Precisa ser intencional. Nós cremos num Deus que não te obriga a fazer coisa nenhuma. Ele diz para você o que é o certo. Cabe a você buscar nele as forças para fazer o que é necessário. E é por isso que decidimos buscar esse caminho. E tudo começa na própria natureza de Deus. Qual é a natureza de Deus? Em uma frase, Deus é amor. Deus é amor. Em João 13:35, é justamente o texto da série. Todos saberão que vocês são sal e luz
discípulos de Jesus se vocês amarem uns aos outros. Se vocês viverem entre vocês. Olha só que o texto não está dizendo para amarmos os de fora. Isso é outra história. Tem isso também na Bíblia, mas não é o momento aqui agora não. Vamos restringir um pouquinho. Jesus está falando aos seus discípulos, aos que creem nele. Eu creio que você creia nele. Então está falando com você que você será reconhecido como um discípulo de Jesus se você buscar construir essa relação de reciprocidade, ou também como conhecida de mutualidade, no uns aos outros, de exercício prático do amor. Mas o que significa amor? As palavras, elas podem ter significados diferentes, você sabe disso, né? O que significa amor? Tem tantos significados diferentes. Para o Vinícius de Moraes, naquele soneto dele tão bonitinho, né? Soneto da fidelidade. Não vou ler o soneto todo, né? Mas a última estrofe, os 3 últimos versos, ele diz assim: que eu possa me dizer do amor, possa dizer a mim mesmo, né? Do amor. Mas qual amor? O amor que tive. Que eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que é chama, mas que seja infinito enquanto dure. Deus é chama? E que, portanto, não é imortal? Ou Deus é imortal? O seu Deus é imortal? Então, o seu Deus, que é amor, não é esse amor aqui. Percebe como a mesma palavra pode ter significados diferentes? Para quem crê na Bíblia, Deus é amor. Deus é infinito, portanto o amor é infinito. O amor que a Bíblia apresenta é um amor infinito. Ele não é uma chama que se extingue, que só é eterna, paradoxalmente, enquanto dura. Não, isso é paixão. Mas pode piorar. Qual era o lema da Revolução da Era de Aquário? 1968, Woodstock. Paz e amor. Faça amor, não faça guerra. De que amor que eles estavam falando? Sexo. E o Woodstock rolou muito, né? Pessoal drogadão e ninguém é de ninguém. É disso que a Bíblia está falando? Não. Então do que a Bíblia está falando? Por que a gente faz seminário? Para a gente aprender algumas coisas que normalmente a gente não aprenderia. Por exemplo, grego. Quem é que vai aprender grego? Para quê? Porque o Novo Testamento foi escrito em grego. Aí, para quem tem um mínimo de noção de grego, fica sabendo que quando você lê em português a palavra amor, na verdade, você pode estar lendo 3 diferentes palavras, que são todas elas traduzidas com a mesma palavra. Dá para perceber que alguma coisa vai se perder no meio do caminho? Você vai se perder nisso? Vou dar um exemplo bem claro. Pedro traiu Jesus, negou Jesus 3 vezes. Todo mundo se lembra disso, né? Esse pecado ninguém esquece. Lá no final do Evangelho de João, Jesus chega para Pedro e fala assim: Pedro, você me ama? Amo, Senhor, cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Amo, Senhor, cuida das minhas ovelhas. Pedro, você me ama? Aí Pedro fica chateado: pô, Senhor, o Senhor sabe que eu te amo, então cuida das minhas ovelhas. Faz sentido? Ah, não, é porque ele negou 3 vezes, então Jesus tinha que repetir 3 vezes. Ah, gente, pelo amor de Deus, vai no grego. Vai no grego. Jesus está usando uma palavra e Pedro está usando outra. O sentido do que eles estão falando não é a mesma coisa. Jesus está falando uma coisa e Pedro está respondendo outra. Para nós, que lemos em português, isso não faz sentido, a gente perde o sentido daquela conversa, daquela interação que está acontecendo ali. Porque em grego tem eros, que é sexo, né? Amor erótico. Tem
o philos ou philoi, que é o amor fraternal, de amigo, de irmão. E você tem o agapoi, que é o amor sacrificial, que é o amor com o qual Deus te ama. Você lembra João 3,16? Porque Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. A palavra em grego lá é ágape, agapoi, dependendo do grego é uma língua declinativa. Por isso que eu nunca consegui aprender direito. É muito difícil. Tipo alemão, sabe? Muda o final, muda o sentido a palavra deixa de ser substantivo, passa a ser adjetivo, então esquece. Mas o radical você sabe qual é e você sabe do que está falando aquilo ali. Jesus está usando ágape e Pedro está respondendo com philos. Pedro, você me ama sacrificialmente como eu te amo? Que dei a minha vida por você? Senhor, o senhor sabe que eu gosto muito de você. E aí Jesus repete: Pedro, você está pronto para morrer por mim? Lembra que Pedro disse que ia morrer por ele? Você está pronto para morrer por mim? Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Sabe que eu não sou capaz. Eu já pisei na bola ali atrás, está me perguntando de novo por quê? Aí Jesus muda a palavra. Ele não usa mais ágape, mas ele usa philos. Ah, então você gosta de mim? Aí o outro fica chateado. Eu gosto de você. Mesmo os casados, a gente espera que os casados continuem namorados para sempre. Casados e namorados, né? Imagina, você chega para o seu namorado, sua namorada, e diz assim: fulano, fulana, você me ama? Aí a resposta que você ouve: eu gosto muito de você. Como é que você se sentiria? Pensa um pouquinho. Qual seria a sua resposta? Ah, é? Então você vai ver o que vai te acontecer. Vai ter volta. Reciprocidade, não é? Se você não me ama, então também não vou te amar. Não me ama do jeito que eu te amo? Não é isso? Não é assim a natureza humana? Tudo isso, todas essas explicações e contextualizações, para nos levar à compreensão do que é que Deus está querendo falar para você hoje. Agora você tem uma base boa, para entender o que o texto quer nos apresentar. Primeira carta de João. Na primeira carta de João, que era conhecido como o discípulo do amor, ele vai nos explicar o que significa o amar uns aos outros. Porque o princípio da reciprocidade bíblica é o amor. Então eu tenho que entender o amor, para que eu possa praticá-lo. Mas não o amor do Vinícius, nem o amor de Woodstock. O amor de Deus, o amor sacrificial de Deus. Porque, meus irmãos, como está ali escrito, 1 João 4,19, na segunda metade do versículo, como é que você pode dizer que ama o seu irmão, a quem você... Ou melhor, como é que você pode dizer que você ama a Deus, a quem você não vê, se você não ama o seu irmão, a quem você vê? Você está mentindo para si mesmo. E muitos de nós somos muito rápidos em mentir para nós mesmos. Nós nos iludimos. Até os namorados, né? Que acham que amam, mas na verdade, quando a coisa aperta, pula fora. Ah, não te amo mais. Não, se não te ama mais é porque nunca amou. Pelo menos não no sentido bíblico. Então, 1 João, capítulo 3, versículos 11 a 23. Dessa vez eu vou ler o texto todo, tá? Mas pontuando no meio do caminho. Eu coloco às vezes as passagens assim, leio 2, 3 versículos de uma passagem de 20. Nesse caso, eu entendi que era necessário irmos com calma e acompanhar o que João está querendo nos mostrar. Porque a base para um relacionamento saudável diante de Deus, relacionamento entre irmãos, é este amor que veremos aqui exemplificado.
Esta é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, ou seja, a mensagem-chave para entender todo o resto. Que nos amemos, aleluia, uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e matou seu irmão. E por que o matou? Porque suas obras eram más e as de seu irmão eram justas. Meus irmãos, não se admirem se o mundo os odeia. Sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos nossos irmãos. Obviamente, se não amamos os nossos irmãos, fica a dúvida, será que realmente passamos da morte para a vida? É o que João imediatamente em seguida fala, quem não ama, permanece na morte. Está enganando a si mesmo. Quem odeia seu irmão, aí ele vai além, é assassino. Jogou duro aqui, né? Quem odeia o seu irmão é assassino. E vocês sabem que nenhum assassino tem vida eterna em si mesmo. Lá no Sermão do Monte, tem uma passagem toda sobre amar os inimigos, né? Jesus substituindo o princípio da reciprocidade do mundo, que é o olho por olho, dente por dente, pelo princípio da reciprocidade de Deus, que é o amor como resposta à agressão. Mas isso é uma mensagem só sobre isso. Não dá para a gente entrar nesse caminho aqui agora. Fiquemos sabendo que tem um caminho a ser percorrido, mas isso é para um outro momento. Fiquemos nesse texto. O que devemos fazer na prática, portanto? Versículo 16. Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Uau! Essa é pesada. Tão pesada que eu vou até projetar aqui. Vamos repetir juntos? Nisto conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Eu não sei se é coincidência, pode ser uma coincidência ou pode ser uma coisa intencional, porque quando a Bíblia foi escrita, ela não foi escrita já dividida em capítulos e versículos. Essa divisão veio muito tempo depois. Ela foi arbitrária. Tá? Quando a Bíblia foi escrita, pelo menos em grego, era só em letras maiúsculas e não tinha espaço entre as letras. Porque o pergaminho era caro. Era tudo colado. Como é que você sabe que termina uma palavra e começa outra? Você tem que conhecer grego. Né? Então, óbvio, se você vai na internet e busca o texto em grego, já não é mais assim, já está todo dividido, bonitinho, né? Segundo os estudiosos entenderam que deveria ser dividido, mas ainda assim surgem algumas dúvidas, por isso tem diferentes possibilidades de tradução. Aquela palavra veio antes ou veio depois? Porque não é a posição dela na frase que diz o que ela é a terminação dela, é o sufixo dela. Mas o fato é que João 3,16, eu lembrei vocês desse versículo, diz que Deus amou o mundo de tal maneira que Ele sacrificou o seu próprio Filho. E aí, João, na sua primeira carta, 1 João 3,16, diz que o nosso amor, portanto, deve refletir o amor de Deus por nós. O que significa que nós também devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Mas dar a nossa vida como? Como é que a gente vai fazer isso? Tudo bem, ok, entendo o conceito de que o verdadeiro amor exige sacrifícios. Ok, o conceito eu entendi, mas como é que isso se aplica na prática? A gente não leu que João fez uma comparação entre o amor demonstrado por Caim e o amor demonstrado por Abel? Lá em Gênesis tem essa passagem,
que João faz referência. Caim e Abel, os dois filhos de Adão, apresentaram a Deus as suas ofertas. Caim era lavrador, apresentou a Deus uma parte da sua colheita. Abel era criador de gado e apresentou para Deus uma parte da sua criação. Só que o texto bíblico diz que Abel deu das suas primícias, deu o melhor que ele tinha. Ele sacrificou o melhor que ele tinha. E Caim não. Caim deu do que sobrou. Por isso Deus não se agradou da oferta de Caim. Não é que Deus deixou de amar Caim. Tanto Deus continuou amando Caim que o protegeu. Não permitiu que Caim fosse morto depois de ter matado seu irmão. Muita gente não entende isso. Mas por que Deus não é olho por olho, dente por dente? Por que Deus não mandou matar? Ou matou ele mesmo? Deus continuou amando Caim. Mesmo Caim tendo matado seu irmão. E mesmo Deus tendo avisado ele. Ô Caim, olha só, eu sei o que você pretende fazer, hein? Faz isso não, cara. Não faz isso não. Ele foi lá e fez. Deus não deixou de amar Caim, mas ele não gostou da oferta de Caim. Não se agradou. Por quê? Porque ele não deu o melhor que tinha, ele não se sacrificou. E amor, o amor divino, é sacrifício. Ali a gente percebe as nuances do que o texto bíblico está querendo dizer para a gente, nesse paralelo de João 3,16 com 1 João 3,16. E na prática, vamos lá, traz aqui a aplicação prática para nós. Na prática, você ama o seu irmão quando você faz alguma coisa por ele que te custa alguma coisa. Quando Davi prometeu a Deus fazer um sacrifício num determinado lugar, onde o anjo da morte parou e não seguiu à frente naquele processo de uma epidemia que estava pegando em Israel, ali naquele ponto, Davi prometeu a Deus que faria um sacrifício de gratidão. Chegou para o dono da terra, me vende a tua terra. O que o dono fez? Não, rei, toma aqui, a terra é tua. Não oferecerei a Deus sacrifícios que não me custem nada. Dá preço na terra que eu vou comprar. Aliás, vou comprar a tua junta de bois e a aparelhagem toda, porque os bois eu vou sacrificar na terra que vai ser entregue a Deus. Deus não se agrada de sacrifícios que não nos custem nada. Isso não muda o fato do que Ele sente em relação a nós. Mas se você quer demonstrar amor por alguém, tem que te custar alguma coisa. Não pode ser do que está te sobrando. E aí eu lhe pergunto, você está disposto a fazer sacrifícios pelo seu irmão? Por aquela pessoa que você chama de irmão porque crê como você, que é filho de Deus, nascido de novo da água e do Espírito? Você está disposto? Mas sacrifícios como assim? A gente não mata mais os bois e taca fogo neles. Não, é óbvio que eu não estou falando desse tipo de sacrifício. Mas você pode fazer sacrifícios os mais diversos. Eu vou dar alguns exemplos aqui para você. Depois eu vou voltar ao texto, tá? Não me perdi não. Está tudo escrito aqui para eu não me perder. Eu estava conversando agora há pouco com um irmão nosso e a gente estava assim, pô cara, nossa memória está ruim, né? Pois é a tal da névoa do pensamento. Aliás, o que a gente estava falando mesmo? Terrível, cara, terrível. É a idade. Dormir mal também é complicado. Você acorda zoado. Gente, há uma questão que divide igrejas. Pode-se beber ou não? A Bíblia não fala sobre isso. Se pode ou se não pode. A Bíblia diz que ninguém pode se deixar dominar por coisa nenhuma. Se você não consegue deixar de beber,
você tem um problema. Se você não consegue deixar de comer açúcar, você também tem um problema. Mas ninguém fala nada do açúcar. Quer dizer, agora já fala, né? Tem tanta coisa que a gente pode ter uma relação doentia com aquilo. Mas a bebida na igreja, açúcar ninguém fala nada na igreja, mas a bebida fala. Porque tem igrejas que afirmam que a bebida é proibida, que o cristão não pode beber. Isso não está escrito na Bíblia. Eu tenho liberdade para beber. Eu não tenho liberdade para beber e entrar num carro e dirigir o carro. Eu não posso fazer isso. Aqui no Brasil, pelo menos. Na Itália eu posso. Aqui não. Porque lá o índice de álcool no sangue permitido é muito maior. Aqui é 0. Lá tem um índice grande. E aí cada um corre o risco se quiser. Eles entregam para você a responsabilidade. Se fizer besteira, não vai mais ver a luz do sol. Aqui é tolerância 0. Você mata 3, no dia seguinte você está na rua. Coisas do nosso país. Mas o fato é que se eu bebo, eu não dirijo. Se eu estou numa reunião da igreja, eu não bebo. Porque pode ter pessoas que não concordem com a bebida. Eu me sacrifico por aquela pessoa. Eu não vou beber na frente dela. Isso não é hipocrisia, porque eu nunca disse que eu não bebo. Nunca disse isso. Mas eu não me embriago. Isso a Bíblia diz para a gente. Não se embriagueis de bebida forte, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, é o que a Bíblia diz, eu procuro seguir o que a Bíblia diz. Mas Paulo nos ensina que se você faz o teu irmão pecar no uso da sua liberdade, você não está agindo por amor. Então eu restringo a minha liberdade, eu me sacrifico, eu sacrifico a minha liberdade. Eu não vou beber Coca-Cola, isso de jeito nenhum, mas água com gás. Tem gente que não gosta também, mas tudo bem, acho que ninguém reclama. Rodelinha de limão. Você vai lá e bebe uma outra coisa. A mesma coisa comida. A mesma coisa fofoca. Mas eu tenho que contar para alguém. Você sabe como é que é fofoca santa? Santificar a fofoca? Meu irmão, precisamos orar por fulano. Você não sabe o que está acontecendo com ele. Você está se enganando, tá? Você fofoca também. Você fofoca. É o pecado predileto de muito cristão. Não bebe, mas olha, fala. Gente, talvez você precise sacrificar um pouco do seu conforto e trabalhar pelo seu irmão. Nós somos uma igreja que preza receber bem, acolher. Mas para você ser bem recebido e acolhido, alguém está trabalhando para você. Tem que chegar a hora em que você também vai trabalhar para outra pessoa, aqui dentro. Não dá para participar da igreja como espectador. Só que não é um show. A gente não usa parede preta. É cinza, mas não é preta. Tem luz, mas não é estroboscópica. Não é show. E também não é aula. Tem momento da aula. A gente busca o equilíbrio. Você não está aqui para se entreter. Isso aqui não é um serviço religioso para você consumir. A nossa expectativa é que você se envolva, que você sacrifique um pouco do seu tempo para ajudar outras pessoas, dando aula na escolinha para as crianças, dando aula para adulto, recebendo lá fora, cumprimentando as pessoas, ajudando a preparar o cafezinho. O que ali atrás... Primeira coisa que eu fiz na igreja quando cheguei, primeiro fiquei no portão. Hoje eu consigo rir um pouquinho mais do que eu sorria antes. Não, no portão não vai ser bom para você. Me tiraram de lá. A gente sempre pode melhorar. Cara, o que você sabe fazer? Do que você gosta? Eu gosto de som. É mesmo? Vem cá, me levaram para uma mesa de som. Olhei aquele negócio assim, pô, bacana, cara, parecido com o meu equalizador. Você sabe mexer nisso? Se você me ensinar, eu vou saber. Pronto.
Fui mexer na mesa de som. E fiquei um bom tempo na mesa de som. Depois fui para outras coisas. Quando mudei de igreja, adivinha para onde eu voltei? Para a mesa de som. Tudo bem. Era o que tinha de necessidade, eu sabia fazer, eu fui fazer. Eu garanto para você que tem coisa que só você sabe fazer. E porque você não está fazendo, ninguém está fazendo. E a gente está em falta. Somos uma igreja pequena, quero lembrar você disso. Busque no Senhor. Onde é que você pode sacrificar seu tempo, seus dons, os seus talentos, entregando-os a Deus? E é lógico, você pode sacrificar o seu dinheiro. Não é só dando para a igreja, para a gente poder consertar a parede, que está horrorosa. Não é só para isso. Mas às vezes, você conversando com uma pessoa, você vê que a pessoa está em necessidade. A igreja tem que fazer alguma coisa. A igreja é você. Faz alguma coisa pela pessoa. Ninguém precisa saber não, gente. A Bíblia diz, o que você faz com a mão direita, a mão esquerda não precisa ficar sabendo. Não precisa ficar anunciando que você está ajudando alguém. Vá lá e ajuda. Pronto. Pô, mas vai me fazer falta. Para a pessoa, vai fazer mais falta ainda. Eu estou aqui colocando algumas questões muito práticas de como podemos construir um relacionamento ou relacionamentos aqui nessa pequena igreja que podem servir de luz num mundo em trevas, que podem servir de sal para ajudar a manter relacionamentos. São exemplos. Voltando ao texto, de João 3, 11 e 23, já que estava projetado ali o versículo 16, então vamos para o versículo 17. Vamos ver se o que eu acabei de dizer para vocês tem fundamento ou não. Se alguém tiver recursos materiais e vendo seu irmão em necessidade, não se compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele, de Deus, quando o nosso coração nos condenar, porque sim, nós nos condenamos. E nós temos um acusador que fica nos acusando permanentemente. Você fez isso errado, você é assim, você é assado, tem que mudar nisso, está vendo? Você não toma vergonha na cara, não leva... Gente, ou vocês acham que é só a sua consciência? A sua consciência te incomoda, sim. Mas nós temos um inimigo, e ele fica nos acusando. Deus não nos acusa, Deus nos chama a atenção, cara. Presta atenção, né? O diabo não, tá vendo? Você não tem mais jeito, você não tem mais perdão. Sempre tem perdão. Sempre. É só pedir. Deus não se agrada da morte do ímpio. Já li esse versículo aqui N vezes. É um dos meus favoritos, Ezequiel 33, 11. Deus não se alegra com a morte do ímpio. Mude a sua atitude e volte. Então, nós temos que mudar a nossa atitude. O que o inimigo faz é tentar nos afastar definitivamente de Deus. Não tem mais jeito, não tem mais volta. Tem sim, sempre tem. E assim saberemos que somos da verdade, e quando o nosso coração nos condenar, nós poderemos chegar diante do trono de Deus e pedir perdão, e pedir que o Senhor nos oriente, nos mostre o que devemos fazer, se há pecado em nós. Sonda-me, Senhor, para que eu saiba se há pecado em mim, disse Davi, num dos seus salmos. E concluindo, versículo 21, amados, se o nosso coração não nos condenar, teremos confiança diante de Deus e receberemos dele tudo o que pedirmos, porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. E este é o seu mandamento, que creiamos no nome do seu Filho Jesus Cristo e que nos amemos uns aos outros,
como Ele nos ordenou. Portanto, concluindo aqui com vocês, em cima do texto, se praticarmos o amor sacrificial, não de palavra e de boca, mas em ação e em verdade, sacrificando hábitos, palavras. Eu tenho sacrificado muita coisa em rede social. Eu olho aquele texto e falo, cara, esse texto é o bicho, eu tenho que... não posso. Não vou poder publicar isso. Não vai dar. Eu vou comprar briga com quem eu não posso. Não quero. Ali, na conversa, a pessoa levanta uma bola, eu levanto outra. Chega uma hora, cara, se eu continuar nessa conversa, eu vou brigar. Eu não quero brigar. Não vou fazer isso. Aí eu sorrio. Ok. Acabou. Eu concordo com a pessoa? Não. Mas eu não vou brigar. Paro ali. Eu sacrifico a minha verdade. Eu não preciso ser o dono da verdade. Cada um tem a sua. Fica você com a sua, eu fico com a minha. O negócio é saber sair fora da discussão com graça. Sair fora da discussão depois que você encheu o cara de pancada, não tem graça nenhuma nisso. Você deixou de ser sal. Deixou de ser luz. Tem que saber pular fora. Se praticarmos esse amor sacrificial, nós alcançaremos vitória sobre o nosso acusador. Nós receberemos tudo o que pedirmos de Deus. Olha só, a consequência da gente amar de verdade é receber de Deus o que a gente pede. Esse é o amor de Deus, esse é o amor sacrificial, esse é o ágape. Foi isso que Jesus perguntou para Pedro. É assim que você me ama? E Pedro teve que reconhecer que não, que ele não era capaz de amar assim. Mas no final acabou amando, tanto que foi sacrificado, foi para a cruz, e de cabeça para baixo. Assim diz a tradição. Então, meus irmãos, a essência da vida cristã é ser sal e luz. É a essência da vida cristã. Relacionamentos transformadores, edificadores. Tendo o amor como princípio desses relacionamentos, na reciprocidade das atitudes, e veremos no próximo domingo especificamente, veremos alguns outros desses uns aos outros. Não veremos todos os 100, óbvio, não dá tempo. Não vamos ficar aqui vários domingos falando das várias formas de nos amarmos uns aos outros na prática, mas veremos algumas muito importantes. Perdão, por exemplo. É tão difícil perdoar, não é? Como reconhecer se estamos vivendo esse princípio da reciprocidade, tendo o amor como base? Se amarmos uns aos outros.